3 textos que eu quero ler junto contigo para falar sobre a ira de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia e de bondade, mas é um Deus que se ira contra todo pecado. E Deus não terá o culpado por inocente. Leia Naum, capítulo 1, verso 6, diz assim: quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? É a pergunta do profeta Naum, logo no 1º capítulo. E também eu quero falar sobre Salmos, no capítulo 30. Salmo 30, no versículo 5, nos diz: a sua ira, ela não passa de um momento, o seu favor dura a vida inteira. Vou repetir: a sua ira não passa de um momento e o seu favor dura a vida inteira. Romanos, no capítulo 5, verso 9, diz que todos aqueles que aceitarem a Jesus serão por ele salvos da ira. Exatamente. Esses 3 versículos eu quero meditar contigo para falar para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que você precisa aceitá-lo como Salvador, porque só por ele você será livrado. Quando falamos salvação de algo. Não somos salvos apenas do inferno, mas somos salvos da ira de Deus, que está posta sobre todos aqueles que não crerem. A palavra nos diz que quem crer em Jesus será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque esse é o estado natural do homem que nasce em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Precisamos de um Salvador. O homem peca e perde a glória de Deus, ele cai da glória de Deus. É o tema chamado a queda do homem. O homem, ele é tido agora como um pecador e está longe do caminho de Deus, mas Deus envia um recurso que é o seu próprio Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, e esse é o maior ato de amor que existe em toda a história. O Filho de Deus, ele vem à Terra, o Verbo vivo de Deus, ele se encarna, vive como um homem, cumpre toda a lei e morre como um inocente, para que através desse sacrifício expiatório, ou seja, um sacrifício substitutivo, nós não venhamos a morrer, porque ele morreu a nossa morte para nos dar uma vida que era dele. Precisamos nós aceitar o sacrifício do Senhor Jesus para que possamos ser perdoados e assim sermos salvos da condenação eterna. Quando o profeta Naum pergunta quem pode subsistir a sua ira, Jesus é a resposta, porque ele foi o único que pôde suportar a ira de Deus. No Getsêmani, ele sofreu a sua paixão, a paixão de Cristo, e ele até diz que, se fosse possível, se houvesse outra forma de salvar a sua igreja, que Deus passasse o cálice da vida dele, mas ele diz: seja feita não a minha vontade, ó Deus, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era que, de fato, o sacrifício fosse consumado e o cordeiro fosse morto naquela cruz que não era dele. Aquela cruz era nossa, era do pecador. E o Salmo 30 diz que a sua ira dura apenas um momento, e eu posso dizer que esse momento foi o momento da sua crucificação. O momento onde todo o ardor da ira de Deus foi despejado sobre o seu Filho. Porque a palavra nos diz em Isaías 53 que agradou ao Pai, agradou a Deus moê-lo. Jesus não morreu por causa de nenhum político romano, nenhum sacerdote judaico, mas Jesus morreu porque o Pai assim decidiu. Romanos 5 nos fala sobre a condição natural do homem e nos mostra que nós somos justificados pela fé, temos assim paz com Deus, e nos diz que quem crer em Jesus será salvo da ira por crer em Jesus, porque nós somos justificados pela fé. E eu tenho certeza que você compreende que precisa de um Salvador. Se você já aceitou a Cristo, glorifique a Deus, porque você foi salvo dessa terrível condenação. Os juízos de Deus não caem mais sobre você, porque quem crê passa da morte para a vida e não entra em condenação, não entra em juízo. E se você ainda resiste ao chamado universal do Evangelho, desista dessa resistência e aceite a Jesus Cristo, porque só através dele você será salvo. Aceite Jesus hoje como seu Senhor e como seu Salvador. Creia na morte do Filho de Deus. E assim você terá paz com Deus, terá shalom com Deus.
e Deus vai fazer parte da sua vida, o Espírito Santo vai passar a habitar no seu espírito e você será um regenerado. Que Deus abençoe sua vida através desse vídeo, dessa breve explanação de 3 textos, tão simples, mas tão profundos. A todos a paz do Senhor.